Penalidades. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, suas resoluções e demais ordenamentos emanados dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sujeitando o infrator às penalidades e às medidas pertinentes. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. As penalidades serão impostas ao proprietário do veículo, ao condutor e embarcador e ao transportador. Ao proprietário, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas pela lei, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores e outras disposições que deverão ser observadas e respeitadas. Ao condutor, caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso, nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Após a notificação da infração, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo para apresentar o condutor na forma como dispõe o CONTRAN. Ao fim do prazo, não o fazendo, será considerado responsável pela infração e pontuação. Advertência por escrito. Nas infrações leves ou médias poderá ser aplicada, a critério da autoridade de trânsito, a advertência por escrito como medida educativa, desde que o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Multa. O Código de Trânsito Brasileiro prevê 4 categorias de infrações. Gravíssima, 7 pontos e multa de R$ 191,54. Grave, 5 pontos e multa de R$ 127,69. Média, 4 pontos e multa de R$ 85,13. Leve, 3 pontos e multa de R$ 53,20. Fator multiplicador. As infrações gravíssimas podem ter os valores de suas multas multiplicadas por 3 ou 10 vezes, dependendo dos seus agravantes. Suspensão do direito de dirigir. Dirigir sob influência de álcool em qualquer concentração por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, além de suspensão de 12 meses do direito de dirigir, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e multa multiplicada por 5 vezes. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Disputar corrida por espírito de emulação, competição. Promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. De adotar providências no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%.
conduzir motocicleta sem o capacete e vestuário apropriado, transportando passageiros sem o capacete ou fazendo malabarismos e com os faróis apagados. Quando o infrator atingir a contagem de 20 pontos por infrações cometidas no período de 1 ano, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada pelo prazo de 1 mês a 1 ano e, no caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo de 6 meses a 2 anos. Aplicação da pena de suspensão da habilitação. Na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, a autoridade levará em conta a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi cometida e os antecedentes do infrator para estabelecer o período da suspensão. Para infratores não reincidentes na penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de 12 meses, item A, de 1 a 3 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, aplicadas em razão de infrações para as quais não sejam previstas multas agravadas. Item B, de 2 a 7 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes. Item C, de 4 a 12 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de 5 vezes. Para infratores reincidentes na penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de 12 meses. Item A, de 6 a 10 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais não sejam previstas multas agravadas. Item B, de 8 a 16 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes. Item C, de 12 a 24 meses, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas multas agravadas com fator multiplicador de 5 vezes. Cassação da habilitação. Ocorrerá quando 1. O condutor suspenso do direito de dirigir assumir a direção de veículo. 2. Comprovado que o condutor é reincidente no prazo de 12 meses das infrações. Item A, dirigir com habilitação de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo, ou entregar a direção a pessoa sem habilitação ou nas mesmas condições. Item B, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Item C, disputar corrida com espírito de emulação, participar de competições esportivas sem autorização ou fazer exibições perigosas, pegas, nas vias públicas. 3. Quando condenado na justiça por delito de trânsito. Observação: também ocorre a cassação, cancelamento, quando o condutor tem habilitação recolhida e comprovada irregularidade na sua expedição. Cassação da permissão para dirigir. A cassação da PPD ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza gravíssima ou grave, ou seja, reincidente em infração média. Reabilitação, CNH. O condutor com a habilitação cassada poderá reabilitar-se após 2 anos da cassação, desde que não mais subsistam os motivos que lhe deram causa. PPD, imediatamente após a cassação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ocorrerá se o condutor, item A, for infrator contumaz, sendo necessária a sua reeducação. Item B, tiver suspenso o direito de dirigir. Item C, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Item D, for condenado judicialmente por delito de trânsito. Item E, expor a riscos à segurança do trânsito. A apreensão do veículo significa que o veículo será retido e retirado de circulação quando 1. Estiver bloqueando a via. 2. O condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. 3. O condutor estiver com a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir cassadas ou suspensas do direito de dirigir. 4.
Se o condutor participar na via de competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículos, sem autorização da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via. 5. A categoria de habilitação do condutor for diferente da do veículo conduzido. 6. Houver transposição sem autorização de bloqueio policial. 7. Se o condutor estiver disputando corrida por espírito de emulação. 8. Estiver legalmente retido para regularização e for retirado do local sem autorização. 9. For escolar e se o condutor trafegar sem autorização para condução de escolares. 10. Trafegar em desacordo com a autorização especial ou com essa vencida. 11. Seus documentos ou habilitação do condutor for falsificada ou adulterada. 12. Houver recusa da entrega à autoridade ou seus agentes, documentos de habilitação e registro do veículo para verificação de autenticidade. 13. Não estiver devidamente registrado e licenciado. 14. Estiver equipado com dispositivo anti-radar. 15. Estiver transportando passageiros em compartimento de carga sem autorização. 16. Apresentar o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. 17. For usado no veículo alarmes ou aparelhos que produzam sons e ruídos perturbadores do sossego público, em desacordo com as normas do CONTRAN. 18. Encontrado sem qualquer uma das placas de identificação, ou ilegíveis e sem visibilidade. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para seu proprietário pelo prazo de 30 dias. Os veículos apreendidos não reclamados em 90 dias serão levados a leilão. As medidas administrativas: remoção do veículo, retenção do veículo, recolhimento da CNH ou PPD, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, transbordo do excesso de carga, recolhimento de animais, realização de exames de alcoolemia. Remoção do veículo significa guinchar, empurrar ou rebocar o veículo de local restrito para local permitido, quando estacionado. Item A. Em esquinas a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. Item B. Afastado da guia da calçada em distância superior a 1 metro. Item C. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registros de água e postos de visita de galerias subterrâneas, devidamente sinalizados. Item D. Sobre a pista de rolamento das estradas. Item E. Em acostamentos de estradas, salvo por motivo de força maior. Item F. Em desacordo com a regulamentação estabelecida. Item G. Em viadutos, pontes, túneis, salvo quando houver autorização. Item H. Ao lado de outro veículo, salvo onde houver permissão. Item I. Em portas de templos, repartições públicas, hotéis e casas de diversões, salvo se houver local próprio. Item J. Onde houver guia de calçada rebaixada para entrada e saída de veículos. Item K. Em calçadas e sobre as faixas destinadas a pedestres. Item L. Sobre área de cruzamento interrompendo o trânsito da via transversal. Item M. Junto aos pontos sinalizados para embarque ou desembarque de coletivos. Item N. Usando indevidamente aparelho de alarme ou sons e ruídos perturbadores. Retenção do veículo. Significa que o veículo deverá permanecer no local até a regularização de situações quando 1. O condutor deixar de portar ou exibir à autoridade de trânsito os documentos exigidos por lei ou regulamento. 2. Tratando-se de motocicletas, motonetas ou similares, os condutores e ou passageiros transitarem sem capacete de segurança. 3. Transitar com o veículo
A. Produzindo fumaça. B. Com defeito em equipamento obrigatório ou sua falta. C. Com deficiência de freios. D. Com carga excedente ou fora das dimensões autorizadas. E. Derramando na via combustíveis ou lubrificantes, assim como qualquer material que esteja transportando ou consumindo. Recolhimento da CNH ou PPD ocorrerá quando: item A. Houver adulteração no documento ou dúvida quanto à sua autenticidade. Item B. A CNH ou permissão do condutor for de categoria diferente da do veículo conduzido. Item C. A CNH estiver com validade vencida há mais de 30 dias. Item D. O condutor envolvido em acidente deixar de preservar o local, o que é fundamental para facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Item E. Uma motocicleta, motoneta ou ciclomotor for conduzido com faróis apagados, transportando crianças menores de 7 anos ou pessoas sem condições de cuidar da própria segurança. Item F. Quando for suspensa ou cassada. Recolhimento do CRV ocorrerá quando: item A. Houver adulteração no documento ou dúvida quanto à sua autenticidade. Item B. Alienado o veículo, não for transferida sua propriedade junto ao órgão de trânsito. Item C. Não for pedida a baixa do registro do veículo irrecuperável ou desmontado. Recolhimento do CRLV ocorrerá quando: item A. Houver adulteração no documento ou dúvida quanto à sua autenticidade. Item B. O prazo para licenciamento estiver vencido. Item C. A irregularidade do veículo retido não puder ser sanada no local da infração. Item D. O responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Transbordo do excesso de carga ocorrerá quando o veículo transitar com excesso de peso, admitido o percentual de tolerância ou excedendo a capacidade máxima de tração, quando aferido por equipamentos. Recolhimento de animais. Os animais encontrados soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito e devolvidos mediante pagamento das taxas estipuladas na lei. Realização de teste de dosagem de alcoolemia. Sempre que a autoridade de trânsito ou seu agente suspeitar que o condutor esteja sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, providenciará o competente registro para exame, que se dará por um dos seguintes procedimentos. Item 1. Teste de alcoolemia para comprovar qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Item 2. Teste em aparelho de ar alveolar etilômetro que resulte na concentração de álcool por litro expelido dos pulmões. Item 3. Exame clínico com laudo exclusivo, firmado pelo médico examinador da Polícia Judiciária. Item 4. Exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos equivalentes. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, o agente deverá registrar em ocorrência as informações respectivas quanto ao local, horário, veículo e o comportamento e as atitudes do condutor. Quanto à aparência do condutor, item 1, sonolento. Item 2, olhos vermelhos. Item 3, vômitos. Item 4, soluços. Item 5, desordens nas vestes. Item 6, odor de álcool no hálito. Quanto à atitude: 1. Agressividade. 2. Arrogância. 3. Exaltação. 4. Ironia. 5. Falante. 6. Dispersão. Quanto à capacidade motor e verbal, dificuldade de equilíbrio e fala alterada. Processo administrativo. O Código de Trânsito Brasileiro reconhece ao cidadão o direito à ampla defesa. Para facilitar esse procedimento, ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, será lavrado o auto de infração, o qual constará: item A.
Tipo da infração. B. Local, data e hora da infração. C. Placa do veículo, marca, espécie e outros elementos necessários à sua identificação. Item D. Prontuário do condutor, se possível. Item E. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Item F. Assinatura do infrator, se possível. Circunstâncias agravantes. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas quando cometidas. Item A. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou risco de grave dano patrimonial. B. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. C. Sem o porte da PPD ou da CNH. D. Com a PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo. Item E. Por condutor cuja profissão ou atividade exija cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. F. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a segurança. G. Sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Crimes em espécie. 1. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter PPD ou CNH. A pena pode ser aumentada de 1/3 à metade se o condutor: Item A. Não possuir a PPD ou CNH. B. Praticá-la em faixa de pedestre ou na calçada. Item C. Não prestar socorro à vítima do acidente quando possível fazê-lo sem risco pessoal. D. No exercício de sua atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Item 2. Lesão corporal culposa. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão do direito de dirigir. Item 3. Deixar o condutor de prestar imediato socorro à vítima do acidente, ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 4. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Item 7. Participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Item 8. Dirigir o veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Item 9. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Item 10. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.
Em nossa apostila de legislação de trânsito primeira habilitação, páginas 58 a 66, você encontrará 128 infrações com as respectivas penalidades e medidas administrativas. Sugerimos sua leitura para conhecimento e aprendizagem.